Quando falamos de demônios, o principal que vem na cabeça de muita gente é o Lúcifer, ou o Satanás. Mas conforme você se aprofunda no estudo sobre demônios, você começa a encontrar alguns seres que são tão poderosos quanto o próprio Senhor do Inferno. Um deles é o Belial, que seria o primeiro rei dos demônios e possivelmente o pai de Lúcifer. Se você for novo no canal, se inscreve aí, deixa seu like também, porque isso me anima muito para continuar fazendo os vídeos, beleza? Se você puder me ajudar ainda mais, usa o botão valeu que tá aí embaixo em formato de coraçãozinho e você pode me doar qualquer quantia com ele. E também você pode se tornar membro do canal, que aí você tem acesso antecipado aos vídeos e ao Discord do canal. Belial pode ser chamado e escrito de várias maneiras, como por exemplo Belhor, Baulial, Beliar, Belias, Belial com 2 L's, Beliel e Beliael. Em escritos mais antigos o nome dele muda ainda mais, podendo ficar por exemplo como Matambucos, Mequembucos e Meterbucos. O significado dessas palavras, assim como muita coisa em demonologia e até em mitologia, ninguém sabe exatamente. Mas o que mais consideram como certo é que elas podem ser traduzidas como sem valor, blasfemo, indigno ou outras coisas nesse mesmo sentido. Alguns podem traduzir do hebraico, que é o Belioil, que significa desprezível ou inútil, enquanto outros traduzem como sem jugo, ou aquilo que não pode ter ascensão, ou aquilo que nunca pode subir. Alguns ainda, mesmo que poucos, admitem que essa palavra pode ser o nome próprio. No livro de Jubileus, por exemplo, aqueles que são incircuncidados são chamados de filhos de Belial. E lembrando para você que está procurando livros sobre mitologia ou sobre demônios, anjos e tudo mais, vai estar o link aqui na descrição do site da Amazon, lá vocês vão achar vários, beleza? E se comprarem usando o link, vão estar ajudando o canal. A palavra também aparece na Bíblia, mas assim como outros termos antigos, essa palavra acaba sendo traduzida ou substituída por uma outra equivalente, como por exemplo em alguns trechos que eu vou mostrar agora. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Uns homens, filhos de Belial, que saíram do meio de ti, incitaram os moradores da sua cidade dizendo: vamos e sirvamos outros deuses que não conhecestes. Enquanto restauravam as forças, vieram os habitantes da cidade, gente péssima, e cercando a casa do velho, bateram violentamente na porta. Bem, tem outros trechos que a palavra pode aparecer, mas depende muito da Bíblia que você está utilizando. Se você tiver sorte, pode ser que até abrindo aí na sua casa uma Bíblia, pode ser que a palavra esteja lá. O Belial, quando aparece como um ser, segundo a mitologia judaico-cristã e a demonologia, é um dos demônios mais poderosos de Satanás. Ele também aparece como o 68º espírito de Salomão na Ars Goetia. Inclusive, se você quiser saber mais sobre alguns demônios de Salomão, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre 7 deles. O vídeo vai estar no card e na descrição para você. Como eu falei para vocês, a palavra Belial aparece algumas vezes na Bíblia. No Antigo Testamento era para ela ser citada pelo menos 13 vezes, podendo ser um substantivo próprio ou um adjetivo que significa algo como indigno, vil, ou tudo aquilo que é contrário às leis de Deus. No caso do Novo Testamento, quem já estudou um pouquinho sabe que a figura do Satanás aparece bem mais ali, e fica bem claro que ele é o principal das forças do mal. E nesse caso, o Belial é o encarregado. Inclusive, mais tarde, Belial seria um adjetivo que poderia ser utilizado para o próprio diabo ou Satanás. O Belial pode ser visto na Bíblia como uma fonte de grande mal, e até mesmo como o senhor de todos os demônios. Alguns livros apócrifos dizem que Belial foi criado juntamente com Lúcifer, e que ele é um rei do inferno que comanda 80 legiões de demônios. Alguns vão mais além e dizem que Belial pode ser na verdade o pai de Lúcifer, e também seria o anjo que teria convencido ele a fazer aquela famosa rebelião no céu. E é claro que por causa disso ele também teria sido um dos primeiros anjos a serem expulsos de lá e jogados para a terra. Por ser um mentiroso e com um coração cheio de maldade, o Belial pode ser ligado também a um outro demônio que é bastante conhecido, que é o Beelzebu. E o Beelzebu faz parte dos 7 príncipes do inferno que representam os 7 pecados capitais. No caso do Beelzebu, ele é a gula. Inclusive tem um vídeo sobre esses 7 príncipes aqui no canal, vai estar aparecendo aí no card para vocês. E eu achei alguns lugares que colocam o Belial nesse grupo sendo o demônio da mentira, mas eu não tenho muita certeza sobre isso. Apesar disso, durante a Idade Média o Belial acabou perdendo um pouco de cargo e ficou entre os demônios menores. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos há cerca de 70 anos, são famosos por conter os manuscritos mais antigos da Bíblia hebraica, falando é claro, do Antigo Testamento. E tem vários textos judeus que até então eram desconhecidos.
e o Belial, é claro, aparece neles. Na guerra entre os Filhos da Luz e os Filhos da Escuridão, o Belial aparece como sendo um dos líderes do lado maligno. Mas para a corrupção, tu fizeste Belial um anjo da hostilidade. Todos os seus domínios estão em trevas, e seu propósito é causar maldade e culpa. Todos os espíritos que estão associados a ele são apenas anjos da destruição. Nos livros apócrifos de Ascensão de Isaías e Evangelho de Bartolomeu, ele é chamado de demônio das ilegalidades. No caso de Ascensão de Isaías, que é um texto do Velho Testamento do século 1 e 2, diz o seguinte: E Manassés devotou seu coração a serviço de Belial, porque um anjo, que é chamado de Matambucos, é um anjo da iniquidade, o dominador deste mundo. Ora ele regozija Jerusalém, sujeita a Manassés, pois sob a sua inspiração houve uma grande apostasia, e as iniquidades aumentavam na cidade. Segundo a Goethe, o Belial é o 68º espírito. Ele é um grandioso e poderoso rei e foi criado logo após o Lúcifer. Ele aparece sob a forma de 2 belos anjos, sentados sobre uma carruagem de fogo. Também vi que ele pode aparecer sob a forma de um homem alto, bem vestido e bem educado. Ele tem uma voz muito bonita e ele sempre deixa bem claro para todo mundo que ele foi o primeiro a cair entre aqueles que são considerados os mais dignos, que estavam até mesmo antes de Miguel e os outros anjos celestiais. Entre os poderes de Belial estão fazer favores tanto para amigos quanto inimigos, pode conceder excelentes familiares. E como Belial é um demônio da mentira e da culpa, ele pode induzir a qualquer tipo de pecado, especialmente aqueles que são ligados à luxúria. E segundo a Goetia, ele governa sobre 50 legiões de demônios. Mas para dar tudo isso, primeiro Belial precisa receber presentes, oferendas e sacrifícios pelo mago. Do contrário, tudo que for perguntado para ele será respondido com mentiras. Ele não falará verdades em nenhum momento, exceto se for pedido por algum poder divino. Sebastian Michaelis diz que Belial seduz pela arrogância, e nesse sentido o nome dele pode ser traduzido como Senhor do Orgulho ou Senhor da Arrogância. O Testamento dos 12 Patriarcas é uma escritura apócrifa relacionada às Sagradas Escrituras, que tem a ordem dos 12 patriarcas, que são os filhos de Jacó que deixaram antes dele morrer. O Belial aparece nesses textos, e o autor parece acreditar em uma dualidade, como se existisse apenas 2 poderes, já que Belial aparece como o oposto de Deus, e não como seu servo, apesar que em nenhum momento explica como ele se tornou isso. O texto, por exemplo, diz que a fornicação pode separar os homens de Deus e levar eles mais próximos a Belial. Em Levi diz que as crianças escolhem entre as leis de Deus e os trabalhos de Belial. Também diz que quando a alma está perturbada é porque o Senhor se afasta e Belial governa. E Naphtali deixa bem claro a diferença entre a lei e a vontade de Deus e os propósitos de Belial. Uma parte muito interessante nesse testamento é que José profetiza que quando Israel deixar o Egito, eles estarão com a luz de Deus e Belial permanecerá nas trevas, lá no Egito. E por fim, esse apócrifo conta que quando o Messias voltar, ou seja, Jesus, todos os anjos darão um jeito de punir os espíritos do engano, os espíritos malignos, e o Belial vai junto. O Messias irá amarrar Belial e dará o poder a seus filhos de pisar sobre os demônios, pisar sobre esses espíritos malignos. E tem mais um detalhe que é bem interessante. Aqui também diz que o Belial é conhecido por vigiar as crianças, especialmente os adolescentes que são hipersensíveis. E ele faz isso durante o sono. E para fechar, no livro Das Buck Belial, de Jacobo Teramo, em 1473, diz que Belial apareceu para o rei Salomão e dançou diante dele. Bem galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo deixando like ou dislike, se inscrever no canal e deixar aí nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, hein? Valeu!